Meninas e meninos muito queridos desse canal Vovô na Liturgia, por que ficais aqui olhando para o céu? Jesus subiu aos céus, deixou para nós um presentão. E mais do que isso, uma imensa responsabilidade. Vovô na Liturgia. Fez da minha vida um encanto. A liturgia do domingo, descomplicada para você. Deu-me ternura. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, para se cumprir o que o Senhor naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste 7º domingo da Páscoa, meninas e meninos muito queridos, esse domingo da Ascensão do Senhor, é uma data que foi comemorada efetivamente no calendário na quinta-feira última, mas a igreja no Brasil transfere as festividades para o domingo por razões muito claras, né? É mais fácil das pessoas estarem presentes, vivenciarem esse momento importante da fé. O que a gente percebe é que a liturgia deste domingo nos confronta com mistério, com presente, com responsabilidades, mas cobra de nós também uma decisão, cobra de nós uma resposta assim muito clara, muito fiel, muito definida. Entendemos por quê? Quando a gente pensa na Ascensão do Senhor, nós estamos imediatamente pensando numa festa. Ah, por que festa? Porque nós estamos diante de um fenômeno lindo, de um fenômeno emocionante que está acontecendo em volta da gente. Jesus, ele sobe aos céus. Vocês viram a pergunta do começo, né? Por que ficais aqui, olhando para o céu? Os apóstolos estão parados, olhando para o céu. E o que é que eles estão vendo? Eles veem o próprio Cristo, é Jesus que está subindo. Notem, eles não estão vendo um fantasma que está subindo. Não estão vendo assim uma dessas aparições que não se consegue perceber claramente o que é. Não, eles estavam no chão, conversando com Jesus. Jesus faz a eles uns pedidos e umas promessas, e em seguida Jesus sobe para o céu. Então eles estão contemplando, olhando para o alto, contemplando Jesus, o homem que estava sentado com eles no chão, que comia com eles, em cujo lado Tomé tocou, botou a mão e sentiu. É esse homem que eles estão vendo subindo aos céus. É claro que junto está subindo tudo, né? Um pacote completo. Está subindo a divindade, a alma, né? Tudo está subindo. Mas o homem está subindo. Por que eu falo de festa? Porque eu entendo aqui dentro do coração que a partir daquele instante em que Jesus sobe, o homem, Jesus, sobe à vista de todos nós que estávamos ali, representados pelos discípulos, pelos apóstolos. Naquele instante, a humanidade que está em Deus está subindo ao céu. Ou seja, a nossa humanidade já está no céu, porque ela sobe com Jesus. Essa nossa humanidade que está lá. Jesus está nos preparando um lugar lá para cada um de nós. Mas Ele, que está junto do Pai, Ele já levou a nossa humanidade para o céu. Isso não é lindo? Isso é motivo de festa, de muita festa. Aliás, São Gregório de Nissa, como gosto da história desse santo, São Gregório de Nissa tem uma frase muito bonita que eu vou ler para vocês. Ele diz assim: aquele que se fez homem por nós, para nos fazer seus irmãos, apresenta-se como homem diante do Pai, para levar consigo todos os que estão unidos a Ele. Percebem? São Gregório de Nissa está contando exatamente isso. Essa humanidade de Jesus, o homem está diante do Pai e está lá para levar com Ele todos os que estão unidos a Ele. Nós. Portanto, temos motivos para muita festa nesse instante. Mas, ao momento em que a gente louva a Deus por isso, Deus seja louvado, nós também precisamos pensar em outra coisa, que além da festa, tem um punhado de responsabilidade e tem uma missão.
Quando os discípulos estavam olhando para o alto, eu quero destacar essa frase: por que ficais aí parados olhando para o céu? Quando eles estão parados olhando para cima, eles estão tendo no ouvido ainda as últimas palavras de Jesus. E Jesus tinha dito a eles, quando um dos discípulos pergunta sobre: é agora que vais instituir aquele reino legal aqui na terra? E Jesus conta para eles, dentre outras coisas, né? Recebereis o poder do Espírito Santo para serdes minhas testemunhas. Deixa eu buscar aqui com exatidão. Recebereis o poder do Espírito Santo para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Quais foram as últimas palavras de Jesus? As últimas palavras de Jesus para nós foram missão, trabalho, responsabilidade. Ele diz: receberei o poder do Espírito Santo para... Ou seja, não cabe mais a mim, não cabe mais a você, minha irmã, a você, meu irmão, não cabe mais a nenhum de nós olhar para dessa matéria de hoje, olhar para essa liturgia de hoje com qualquer dúvida. Jesus foi extremamente claro: recebereis o poder do Espírito Santo. Eu recebi o poder do Espírito Santo que Jesus me encaminhou. Você também. Cada um de nós recebeu. O batismo nos dá isso. Agora, para quê? Não foi para ficarmos parados olhando para o céu. Jesus é explícito: para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, olhando para não errar, na Samaria e até os confins da terra. Será que tem dúvida? Nenhuma. Nossa grande missão aqui é esta de sermos as testemunhas de Jesus em toda essa terra. E mais, de espalhar a sua mensagem até os confins da terra. Percebem? Isso é uma coisa grande, bonita, inteira. Não? E, portanto, missão dada precisa ser missão cumprida. A nossa missão não é ficar parado olhando para o céu e, já que recebemos o Espírito Santo, né, ficar por aí desfilando, né, passeando para lá e para cá com uma pombazinha pousada aqui no ombro, uma pousinha bonita do Espírito Santo, né, pousada aqui, a gente caminhando para lá e para cá pela terra. Não foi para isso. Não foi, certamente, para que a gente... Lembra daquela imagem da língua de fogo lá de Pentecostes? Não foi para a gente ficar caminhando aí pela rua fora com aquela linguinha de fogo aqui, ó, penduradinha aqui, passeando, flutuando aqui na nossa cabeça. Não foi para isso. Também não foi, meninas e meninos, para a gente ficar trabalhando feito um louco 25 horas por dia, porque a gente precisa ganhar mais dinheiro. Eu tenho que ganhar mais dinheiro porque eu tenho que comprar um carro novo. Eu tenho que ganhar mais dinheiro porque eu tenho que acumular umas moedinhas aqui num cantinho, no cofrinho do banco. Né? Não foi para isso, não. Nós recebemos o Espírito Santo, Jesus foi claro quando nos disse isso: para serdes minhas testemunhas e espalhar a minha palavra até os confins da terra. É isso. Eu vou lhes contar um segredo. Sabe como é que nasceu esse nosso canal, Vovô na Liturgia? A ideia dele nasceu há alguns anos atrás, poucos. Eu ainda estava trabalhando, não estava aposentado, nada disso. Mas nasceu num certo domingo, ouvindo uma homilia sobre esta liturgia, esta de hoje. Naquele instante, eu notava que algo estava nascendo dentro de mim. Era necessário que eu começasse a cumprir mais fortemente esse mandato de Jesus. E aí, temos aqui essa nossa oportunidade. Eu tenho a chance de estar toda semana parado aqui diante dessa câmera, conversando com você, com cada um de vocês, para espalhar essa mensagem de Jesus até os confins da terra. Hoje a gente tem uma alegria grande, nós temos inscritos no nosso canal, ainda não são muitos, não é a grande multidão do mundo, mas já são mais de 3.000. E dentre esses nós temos inscritos que estão, olhem só que coisa interessante, na China, na Coreia, em Portugal, na Espanha, na França, na Itália, na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, no Canadá. Nós temos gente em vários lugares do mundo, um pouquinho assim em cada canto. Mas tem gente no mundo todo. Pelo Brasil, temos gente no norte, no sul, no centro-oeste, no leste, em tudo quanto é canto, já tem gente aqui conosco. Isso é uma alegria muito grande, porque isso significa que nós estamos levando esse testemunho e conseguindo espalhar essa mensagem de Jesus até os confins da terra. Porque cada uma dessas pessoas inscritas é um multiplicador que está levando essa informação para mais adiante. Então, foi assim. E se a gente terminou a primeira etapa da nossa conversa de hoje, falando da festa porque a nossa humanidade foi para o céu junto com Jesus, e terminamos dizendo, Deus seja louvado,
nesse momento, quando nós estamos falando da missão, da responsabilidade que Ele nos dá para serdes minhas testemunhas, para espalhar essa mensagem até os confins da terra, nesse instante precisamos repetir: Deus seja louvado. Mais uma vez. É assim. É desse jeito que a gente vai espalhando e tentando ser fiel a esse mandato de Jesus que nos foi dado nesse dia da ascensão do Senhor aos céus. Que as bênçãos do Senhor sempre nos acompanhem e sempre nos alcancem, para que nós sejamos cada dia mais fiéis a esse mandato, fiéis a essa missão. Levar a palavra de Jesus aos confins da terra e sermos suas testemunhas em todos os lugares onde estivermos. Fiquemos todos e todas na paz de Jesus, com a espiritualidade de José e no sereno amor de Maria. Até o nosso próximo e, meninas e meninos, muito feliz encontro. Vovô na liturgia. Fez da minha vida um encanto. A liturgia do domingo, descomplicada para você.